mundo. Amém. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José. Ele disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que Deus avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: no Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, pega o menino de sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuraram matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino de sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que aquilo, Quelau, reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois que ele receber um aviso do sonho, José retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazaré. Palavra da salvação. Podemos nos assentar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, estamos então celebrando desde o dia 25 de dezembro as oitavas de Natal. As oitavas acontecem apenas 2 vezes dentro do ano litúrgico. A primeira é no Natal e a segunda na Páscoa. E por que nós temos a celebração das oitavas? Como eu disse no começo da celebração, é uma extensão de uma celebração. Aqui neste caso é a extensão e continuidade da celebração do nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Então, no dia 25 de dezembro ao dia 1º de janeiro é Natal, é tempo do Natal. É por isso que nós cristãos podemos, até o término das oitavas, desejar um santo e feliz Natal àqueles a quem nós nos encontrarmos. E as oitavas têm um significado de que o número 8 significa a eternidade. Então, celebrar as oitavas é uma forma, inclusive, de poder participar da eternidade de Deus já aqui nessa terra, de poder experimentar de maneira antecipada aquilo que nos espera um dia quando formos acolhidos por Deus no céu. E dentro da celebração das oitavas de Natal, nós temos a festa da Sagrada Família.
E isso é muito importante, essa festa, dentro do tempo do Natal, porque Jesus nasceu e foi cuidado por seu padrasto, por seu pai José e por sua mãe Maria. Então, celebrar a festa da Sagrada Família dentro das oitavas de Natal é para poder mostrar a importância da instituição familiar para Deus e para nós cristãos. E aqui, gente, não é o que falam muito de nós cristãos, que nós não sabemos acolher, que nós não reconhecemos determinados estilos de família que temos hoje lá fora. Pessoa que fala isso, primeiro, não conhece a nossa doutrina e segundo, nem cristão é de fato. Da porta da igreja para dentro, nós vamos falar do valor da família querida por Deus, pai, mãe e filhos. E aqui não é questão de preconceito a ninguém, mas nós temos essa ideia e esse valor desse estilo de família simplesmente por conta também da geração dos filhos, porque é a partir dos filhos que nós daremos continuidade ao povo de Deus. É a partir dos filhos que nós daremos continuidade aos discípulos e discípulas de nosso Senhor. E como que é possível termos filhos, termos essa continuidade? É pela união de homem e mulher. É simples assim. Então não venham com a questão de preconceito ou algo do gênero, porque o nosso caminho como cristãos é esse. Se concorda, tudo bem, mas se não concorda, também nós não podemos fazer nada, porque a doutrina não muda, só porque nós simplesmente não concordamos. A revelação não muda, porque nós não concordamos. Somos nós que devemos ser fiéis a Deus e não o contrário. E aí, as leituras de hoje, cada uma das leituras vem nos chamar a atenção sobre o papel dentro das famílias. Nós vamos falar sobre a questão do casamento, união de homem e mulher, a relação de pais e filhos, e aqui na relação de pais e filhos também o nosso comportamento dentro da igreja. E aqui já estou dizendo de antemão, não é indireta para ninguém, mas a gente precisa pontuar certas situações que não deveriam acontecer. E por fim, nós temos a responsabilidade dos filhos para com os pais. Então nós temos a segunda leitura de hoje, tirada da carta de São Paulo aos Colossenses. E aqui é dito na carta de suportai-vos uns aos outros. Esse suportai-vos uns aos outros aqui não é no sentido pejorativo, não é no sentido de fazer piadinha, como nós podemos ouvir infelizmente quando tratamos dessa passagem. O suportai-vos uns aos outros é na questão de ser suporte, é na questão de ser apoio, é na questão da capacidade de oferecer e ajuda. E isso todos nós como cristãos deveríamos ter como missão. Mas de uma maneira especial, esse suportai-vos, esse dar suporte um ao outro, deve acontecer de maneira especial no casamento, na união de homem e mulher, daqueles que contraem o sacramento do matrimônio. Toda vez quando eu vou celebrar um casamento, assistir um casamento, eu sempre digo que o noivo ali não casa para poder ser feliz, casa para fazer a sua noiva, a sua esposa feliz.
A noiva também não casa por uma satisfação pessoal, por um prazer pessoal, não. Ela casa com a missão de fazer o noivo feliz. Quando os dois entendem essa dinâmica, conseguem suportar e conseguem passar até mesmo pelas crises. E quando nós falamos do casamento, o que se promete? Promete ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de nossa vida. Ninguém obriga ninguém a casar, ou ninguém deveria ser obrigado a casar, independente da situação. Quem casa forçado pode ter certeza que é aqueles casos que não duram nem 5 anos, o matrimônio. E como eu disse, ninguém deve casar forçado, e todo mundo sabe da responsabilidade de um para com o outro. Então, uma coisa precisa ficar clara: não existe justificativa para a traição, não existe justificativa para adultério. Ah, mas por que meu esposo está assim, minha esposa está assado? Paciência. Não se paga mal com mal, ou muito menos tenta a desculpa ali de trair seu esposo ou sua esposa. Eu acho interessante, tem hora que quando uma traição vem à tona, aí tem a figura da amante ou do amante. E aí tem hora que eu escuto muito assim: nossa, aquela mulher ou aquele homem deu em cima de um casado ou de uma casada. Olha só, eles destruíram uma família. Olha só, não deram o respeito, e vai ela daí. Como se aquele que traiu fosse forçado a fazer isso. Aquele ou aquela que por acaso se submete à questão de ser amante de alguém casado, a culpa aqui é só de 5%. E ainda passando muito pano para eles. Os outros 95%, quem é culpado é o casado e a casada que não deram o devido respeito. O casado e a casada que não se esforçaram em ser fiéis. Em vez de tentar resolver a situação, tentam ir pela solução, entre aspas, mais fácil. E assim, quando vem uma traição à tona, e se por um acaso o seu companheiro ou a sua companheira te der uma segunda chance, primeiro, louve e agradeça a Deus por isso. Segundo, aquele que foi traído ou traída, não permita que a situação se inverta. Porque muitas vezes aquele que traiu tenta jogar toda a culpa no cônjuge, tenta jogar toda a culpa naquele que foi traído. Não permitam cair nessa armadilha. E terceiro, quem tem que reconstruir a confiança e se submeter a esse processo é quem traiu. Então, quem traiu vai ter que aguentar por um bom tempo a questão do ciúme. Quem traiu não venha reclamar, mas vai ter que dizer, na hora que a esposa ou o esposo perguntar com quem está falando, por que chegou essa hora. Aquele que traiu não venha reclamar, porque seu celular vai estar sem senha e destravado. O seu cônjuge vai poder olhar o seu celular a hora que bem entender, o momento que bem entender. E a última coisa, cortar todo tipo de relação com aquele que aconteceu a traição, ou amante ou a amante. Não venham com discurso e com papo furado. Ah, porque eu estou preocupado. Ah, não, eu tenho que ver como ela está. Não tem que ficar preocupado. A pessoa vai ter que lidar com essa situação, mas tem que cortar qualquer tipo de relação, porque caso contrário é só papo furado e um fingimento
de que está arrependido, arrependida da traição. E muito cuidado com certas situações e muito cuidado com a vaidade, porque a vaidade tem hora que é também a responsável para que, infelizmente, casado ou casada traiam seus companheiros. Eu cito o exemplo mais clássico hoje em dia: quer ir para a academia? Tudo bem. Quer ir para poder cuidar do corpo, quer ir para poder ter disposição, até mesmo para poder cuidar dos filhos, quanto pequenos, com essa motivação não tem problema. Mas quando a ida à academia se torna simplesmente mera vaidade, pode ter certeza que a pessoa, seja ele ou ela, vai se vestir para poder simplesmente se insinuar para os outros, vai se colocar como um pedaço de carne no açougue, e aí depois não venha reclamar: eu fui infiel. Foi porque simplesmente foi vaidoso. Isso se aplica à academia, isso se aplica ao ambiente de trabalho, em todas as situações em que um casado e casada estiverem. Aí nós temos o evangelho da celebração do dia de hoje. O evangelho nos mostra a figura de José e Maria e Jesus, mas especialmente José, que está ali cuidando do seu filho adotivo Jesus e de sua esposa Maria, ali pelos primeiros anos, ali após o parto. E aí José, para não correr o risco até mesmo de Jesus ser morto pelo filho de Herodes, por isso, como nos narra o evangelho, ele vai para a Galiléia e vai firmar sua casa em Nazaré. E aqui na figura de José e Maria, nós temos também o cuidado e o zelo de pais com os filhos. E assim, povo de Deus, pai e mãe precisa educar seu filho para que seja alguém, um homem e uma mulher de bem, que batalhe para poder conseguir seus objetivos, que não passe por cima de ninguém simplesmente para poder satisfazer os seus desejos. Quando eu tive na faculdade de teologia a disciplina de sacramento do matrimônio, meu professor, ele disse e afirmava uma coisa nas aulas que me marcou e eu levo até os dias de hoje: que família, pai, mãe e filhos é escola de afetos. Escola de afetos em que sentido? É onde os filhos vão aprender o que é amor, compaixão, cumplicidade, vão aprender ou deveriam aprender até mesmo o que é perdão, vão aprender ou deveriam aprender o que é ser corrigido, o que é ser punido quando fizer algo de errado, porque nossas escolhas têm consequências. Mas infelizmente hoje em dia não é isso que a gente vê. Nós estamos já criando uma geração doente emocionalmente, e além disso, se não houver mudança, as próximas gerações vão continuar a ser gerações emocionalmente doentes. Eu tenho uma pessoa, uma conhecida, que trabalha num determinado órgão público, e aí ela lida com menor aprendiz, ali com seus 16 anos, e lida também com estagiários, que estão ali fazendo o curso superior. E aí ela comentava comigo um tempo atrás, que estava pensando seriamente em não ter nem menor aprendiz e nem estagiário. Por qual motivo? O menor aprendiz já acha que sabe de tudo, não aceita ser corrigido, e se é chamada a atenção, pai e mãe ainda vai tirar satisfação do porquê que seu filho ou filha foi chamado a atenção. Isso ela fala fora
os de nível superior, que parecem que vão na faculdade só de corpo presente. Mas o que eu quero dizer com isso é que pai e mãe precisam educar seus filhos para a vida. Uma coisa precisa ficar claro: o seu filho ou filha, o seu príncipezinho ou a sua princesinha, ele é importante para você e, digamos, por seus familiares. Da porta da igreja, da porta de casa para fora, ele vai ser apenas mais um que tem que aprender a viver, mais um que vai cometer seus erros, e mais um que precisa batalhar para poder conquistar os seus sonhos. Mas não é isso que a gente vê os pais ensinando para os filhos. Aos adultos aqui, uma coisa precisa ficar clara: a vida por si só, ela não é fácil. A vida é dura. Para poder manter a casa, para poder manter as coisas, as contas em dia, para poder dar o sustento, enfim, tudo isso é através de muito suor, e isso tem que ser ensinado às crianças e jovens, para que não sejam devorados no mundo lá fora, para que tenham caráter e não cedam a qualquer tipo de corrupção. E isso se aplica até mesmo dentro da igreja. A catequese é continuidade daquilo que se vive em casa. A catequese vai dar continuidade à catequese que pai e mãe deveriam dar em casa, o exemplo dentro de casa. Mas tem hora que hoje em dia os pais põem os filhos na catequese e nem se esforçam para vir na missa de domingo. E assim, aos pais que têm filhos recém-nascidos e até uma certa idade, é trabalhoso vir com eles para a igreja, porque tem toda a questão de alimentação, de fralda, de higiene, a criança fica desconfortável, tudo isso faz parte. Com esse calor, então, é difícil realmente a criança se sentir muito confortável longe de casa, no ambiente onde tem muita gente. Mas só que pai e mãe não podem colocar isso como obstáculo, e até os seus filhos crescerem, tudo bem, a criança vai chorar na missa, o pai e a mãe tem que sair para poder acalmar, ou ter que sair para poder dar, sair de dentro da igreja, ir ao banheiro, ou fora onde está um pouco mais fresco, e ali acalmar o seu filho. Faz parte nesses primeiros anos. Mas só que pai e mãe não podem usar isso como muleta para não vir à igreja, ou para poder justificar do porquê que não deve vir à igreja. O filho não deve ser essa justificativa, mas o esforço e a motivação para que o exemplo de participação na comunidade venha dentro de casa. E assim, e outra coisa, filho mais grandinho, tudo que já entende tudo, fica com o pai no banco, não fica solto na igreja. Quando eu era, uns anos atrás, numa das paróquias por onde eu passei, o presbitério era um pouco maior que esse, e o ambão da palavra ficava um pouco mais acima, e eu falando em toda a missa: por favor, senhores pais, fiquem com seus filhos, não deixem subir no presbitério porque pode machucar, e assim por diante. O que aconteceu? Um determinado cidadão que não obedecia, o filho só subiu correndo no presbitério, foi para o lado do ambão da palavra e saiu correndo. O que aconteceu? Caiu de boca no chão, quebrou os 2 dentes da frente, a sorte que era dente de leite. Teve que dar ponto interno na boca e fora, nos lábios. E sabe o que aconteceu? O pai ainda veio tirar satisfação com o padre, veio tirar satisfação comigo. Eu falei: não tem nada a ver com isso,
Se seu filho, você não consegue educá-lo da melhor maneira, está aí qual é a consequência. Numa outra situação, eu celebrando a missa também em uma outra comunidade, daqui a pouco sobe uma criança e fica assim puxando a túnica, a casula. Eu parei, cumprimentei, brinquei com a criança e voltou. Aí veio uma segunda vez, mas daí eu percebi que foi o pai que mandou. Aí eu terminei a reflexão, a homilia, vim para o presbitério. O que aconteceu? Eu estou na consagração do pão e o pai manda a criança vir. Eu termino a consagração, a criança puxando minha túnica, enfim, minha casula. Eu terminei a consagração do pão e só falei: por favor, o pai e a mãe dessa criança venha retirá-lo aqui. Aqui não é local de brincadeira e, por favor, filho, fica com o pai aonde estiver. Aí o padre que é ruim, o padre que não tem paciência. E assim, gente, com todo o respeito e carinho que tenho, eu não vou sacrificar uma assembleia, eu não vou sacrificar uma comunidade litúrgica celebrando a missa de domingo, porque pai e mãe não sabem dar limite aos seus filhos. E isso precisa ficar claro. O respeito ao sagrado, à casa de Deus, começa com o exemplo dos pais mostrando a importância aos seus filhos. E isso precisa ficar claro. E aí então nós temos a primeira leitura tirada do livro de Eclesiástico, que encerra essa nossa reflexão. E qual que é a promessa que nós temos nessa primeira leitura? Quem honrar pai e mãe terá uma vida longa e feliz. Quem honrar pai e mãe terá o perdão dos pecados. Ou em outra passagem ainda vai dizer: quem honrar pai e mãe será acolhido por Deus na eternidade. E isso precisa ficar claro. Tem hora que eu vejo abandono de pais pelos filhos, simplesmente porque o pai ou a mãe tiveram ali as suas dificuldades e não trataram direito os seus filhos. Aí o filho quer pagar com a mesma moeda. E me desculpe, isso é vingança, não é justiça. E quando nós falamos de honrar pai e mãe, me incomoda quando eu vejo muito marmanjo aí reclamar do pai e a mãe que está debilitado pela saúde, que está ou debilitado pela idade. E aí só reclama que o pai não obedece, que a mãe não obedece, que eles são teimosos, enfim. Gente, será que esses filhos não entenderam que estão lidando com alguém doente, com alguém enfermo que precisa de cuidados? E assim, antes de também falar e reclamar de que pai e mãe são teimosos porque eles querem, veja o que está por trás dessa teimosia. Está ali pai e mãe que quer provar para si mesmo que não é um estorvo, que não é um incômodo para os seus filhos. É pai e mãe ali que querem provar para si mesmo que não precisam de tantos cuidados, porque passaram a vida toda de maneira autônoma. Em vez de ficar no julgamento e na reclamação, veja o que está por trás dessas atitudes. E uma vez eu vou fazer visita a uma enferma, bato na casa, ninguém atende. Acho estranho porque tem janela e porta aberta. Aí bato de novo e nada. Aí eu só escuto: socorro, socorro, socorro. Aí eu chamo o vizinho pula o muro, abre o portão, e quando eu entro na casa eu me deparo com uma senhora de mais ou menos 80 anos, com dificuldade de andar porque estava com andador, porque depois eu descobri que tinha um problema sério no quadril, caída no chão. Mas o problema não é que ela estava caída no chão, o problema é que ela estava caída no chão e urina e fezes
totalmente secas no corpo, no vestido e no chão que ela estava. Então ela estava caída ali há mais de um dia. Aí o que eu faço? Eu chamo o SAMU e chamo a polícia. Aí quando o vizinho viu que eu chamei a polícia, aí magicamente vem os 4 filhos que essa senhora tinha. E ali eu conversando com o policial, explicando, 2 deles me interrompem e falam: não, foi um mal entendido, que não sei o que, está tudo resolvido. Eu falei: não foi mal entendido e não está tudo resolvido. Eu mandei as fotos para o policial e eu estou abrindo sim um boletim de ocorrência. Aí o que eu descobri depois? Que esses 4 filhos hoje preferem ver o capeta do que me ver na frente deles. Mas por qual motivo? A polícia foi acionada, a assistente social também foi acionada. O que aconteceu? Assistente social até hoje vai 3 vezes ao mês sem avisar para poder ver como aquela senhora está. E se essa senhora for abandonada de novo, os filhos vão ter que responder por abandono de capaz, aí é prisão ou pelo menos serviço comunitário. E sabe o que eu descubro depois? É o que mais deixa indignado. O filho mais velho de 50 e poucos anos não cuida da mãe como deveria. Por quê? Porque o alecrim dourado, quando tinha 14 anos, não recebeu a bicicleta que ele queria, porque o pai e a mãe não tinham condição. Aí a filha, outra alecrim dourada com seus 40 e poucos anos, abandonou a mãe. Sabe por quê? Porque a mãe não deixou ela namorar com 13 anos com um rapaz que tinha 20. Nem eu, se fosse pai, ia deixar. Aí, com todo o respeito por essas situações, que os pais deram o motivo, porque essa mágoa chegar ao ponto de ter que abandonar pai e mãe, de ter abandonar a mãe naquela situação, aí não, aí já é demais. Aí tem que realmente pagar e arcar com as consequências dessa omissão. Então, aos filhos aqui presentes, que têm os pais já mais velhos e que precisam de cuidados, cuidem, honrem, deem o seu melhor, porque depois não vai adiantar nada ficar chorando desesperadamente em cima de um caixão, com remorso e com peso na consciência. Aí já é tarde demais. Que pelo menos quando o pai e a mãe partir, respire fundo e diga: fiz a minha parte, não devo nada a ninguém, e Deus viu o meu esforço. Então que Deus realmente nos ajude, que sua graça esteja sempre junto de cada um de nós, e na continuidade da celebração do nascimento de Jesus, que o nascimento de nosso Senhor possa sempre iluminar a nossa caminhada aqui nessa terra. Um instante de silêncio, meditemos ainda sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.